Nos encontramos nesta noite de Natal e nos deparamos com a cena do presépio. A segunda leitura nos diz que muitas vezes e de diversos modos Deus falou com a humanidade. Está dito assim: muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias que são os últimos, Ele nos falou por meio do Filho. Se nós vamos fazendo uma leitura sequencial da Bíblia, nós vamos encontrando Deus falando com o seu povo. Deus que chama Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra onde eu te mostrarei. Deus que chama Moisés, naquela sarça ardente, Moisés, sem entender aquilo, vai contemplar aquele extraordinário e é contemplado por Deus. Moisés, Moisés, preciso de você. E Deus vai chamando homens e mulheres, chama Ana, Samuel, Davi, Oséias, Jeremias, Isaías, e vai falando com o seu povo e vai convidando-os a adentrar o grande mistério que é Ele mesmo. E a palavra diz muito claro, muitas vezes e de muitos modos, Deus falou outrora aos nossos pais. Por último, Ele nos falou por meio do Filho. Hoje, ao nos deparar com esta cena do presépio, e Jesus já está ali, o menino Jesus que já foi colocado naquela belíssima celebração de ontem à noite, e na noite de Natal, onde o nosso Rei vem para nascer em meio aos homens, se fazendo um de nós, se fazendo Deus conosco. Hoje a pergunta é: o presépio fala conosco hoje? Poderíamos mudar a pergunta: o que Deus fala conosco hoje? Porque de muitos modos outrora Deus falou aos nossos pais, mas esse mesmo Deus continua a falar no momento presente, quando nos dispomos a ouvir a sua palavra. O que o presépio te fala hoje? O que Deus fala com você? Quando você se depara com a cena do presépio, o que te vem à cabeça? Ao longo deste dia, poucos instantes tive para preparar esta homilia, porque estava também com a minha família. E ali na capela do Santíssimo, na casa paroquial, Deus falando comigo, tentando lembrar a cena do presépio a todo instante no meu pensamento, e entendendo que Deus fala conosco através da palavra pobreza. Gente, esse Natal está sendo muito atípico em relação a todos os outros. Talvez tantas famílias que, pelo medo, não puderam ou não quiseram sair de suas casas para estar em contato com os outros. Mas nós nos encontramos lá com a cena do presépio, na pobreza. Jesus que, junto com sua família, Maria, José, e não tinha ninguém ali além deles, a não ser os animais, e claro, os anjos que vieram para adorá-lo. E mais tarde, sim, vieram os reis magos para trazer-lhes presentes. O presépio nos fala de pobreza. Assumir a pobreza de Deus é nos enriquecer com o grande dom que Ele nos dá, que é Ele mesmo, que na sua pobreza nos enriquece. Qual a outra palavra que Deus pode falar conosco ao coração? Olhando a cena do presépio, nós encontramos os reis magos e encontramos então a palavra que precisamos adorá-lo. Aqueles reis vindos do Oriente vieram para adorá-lo e trazer seus presentes. E ainda hoje, gente, Jesus parece desprezado e não adorado. Precisamos adorá-lo. Que Deus fala com você hoje, que o presépio fala com você. Ainda uma outra palavra: despojar-nos de nossas vaidades.
Eu assisti ainda um pouco a homilia do Papa Francisco de ontem à noite, e ele dizia que o consumismo tem sequestrado o Natal. Se fala do Natal, é muito consumismo, é comprar presente, é muita coisa. Que bom que trocam presentes, mas o Natal verdadeiro que acaba sendo deixado de lado. A cultura urbana que entrou em tantos lares. Ao longo deste ano nós tivemos uma assembleia paroquial que pautou sobre as diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja no Brasil, 2019 e 2023. E falava um pouco da cultura urbana. Os coordenadores de pastorais que estão aqui lembram disso. E o Papa falava destas vaidades, do comprar coisas, do consumismo, gerado justamente pela cultura urbana que tomou conta dos nossos lares. Eu usava um exemplo na palestra que eu dava no início do ano. Tome um exemplo simples, as redes sociais, que é próprio da cultura urbana. Alguém vai vendo ali as redes sociais e vendo as pessoas e muito daquilo que está ali é aparência, ostentação. Aí alguém olha, alguém com uma roupa, vamos supor aqui uma mulher que olha uma roupa bonita, um vestido que está numa outra amiga talvez ali, e aí ela olha aquilo e vê e diz, eu preciso ter um vestido daquele. E aí, independente de descanso, ela quer trabalhar e trabalhar mais e trabalhar mais, e trocam horas de descanso por trabalho, porque eu preciso ter aquele vestido. O homem também, vice-versa. É o corte do cabelo, eu preciso cortar meu cabelo daquele jeito, e aí junta dinheiro, trabalha, troca horas de descanso por horas de trabalho para buscar o quê? A felicidade. O presépio nos fala das vaidades, do consumismo. O presépio nos leva lá a entender a pobreza de Jesus Cristo, que nos leva a enriquecer-nos nele. Quais são as suas vaidades que precisam hoje ser colocadas por terra? Tanta gente que tem se empanturrado de tantas coisas, buscando o quê? Felicidade. E por que não é feliz ainda? Pessoas que acordam de manhã como se não tivessem dormido, que acordam cansadas. A pergunta hoje, que inclusive veio também daquele momento de palestra no início do ano sobre esta realidade: o que está acontecendo conosco? O que está acontecendo com a humanidade? Olhe para o Evangelho hoje. Ele veio para os seus e os seus não o acolheram. O Verbo que se fez carne, que habitou entre nós, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E esta luz que brilha nas trevas, e as trevas que não conseguiram dominá-la, mas ainda hoje, homens e mulheres tendo capacidade de produzir luzes, preferem viver nas trevas. O presépio nos fala de acolhida da luz que é Cristo, de acolher esse menino pobre que vem para nos enriquecer. O que está acontecendo conosco, amado irmão, querida irmã? Porque vemos crescer tantas formas de violência, agressividade, destruição. Por que falta tanta gentileza nos dias de hoje? E cada dia nós vemos uma crescente de pessoas intolerantes. Certa vez eu li uma frase que faz muito sentido para esta realidade que estamos aqui falando, referindo à internet, que diz assim a frase: internet, : muitos falam, vírgula, alguém ouve? Existe muita coisa que está aí ocupando o espaço da vida de muitas pessoas e está impedindo de voltar o olhar para onde? Lá para aquela cena, a cena do presépio. Hoje Deus fala conosco. Hoje Deus nos olha nos olhos
e nos mostra que eu e você precisamos voltar o olhar para Ele. Se existe hoje formas de agressividade, de violência, de intolerância, precisamos olhar para essa cena tão simples, a cena do presépio, e entender que é a partir dele que o mundo pode ser diferente. Ah, gente, que bom seria se o Natal não fosse só hoje, né? De poder dizer para nós mesmos: eu quero viver essa experiência do Natal, de olhar sempre para Jesus Cristo e dizer: eu não preciso de tanta coisa para viver bem. Pessoas que vão se enchendo de penduricalhos, cheios por fora, mas quantos corações vazios por dentro. Quantas roupas bonitas que escondem rostos tristes, almas destroçadas. Eu convido você hoje a voltar para a cena do presépio. Vamos ficar de pé, rezar esta cena. Padre Zezinho nos ensina com uma canção dizendo assim: tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, se as mães fossem Maria, se os pais fossem José, e se todos nós como filhos parecêssemos. De que jeito? Não é fisicamente, não. Parecesse na intenção, no jeito de viver, parecesse com Jesus de Nazaré. Esta canção é antiga, mas como ela é atual para os dias de hoje, né? Fecha seus olhos e ouve esse trecho dessa canção e deixa Deus falar com você. Porque se de muitos modos Deus falou lá aos nossos pais, aos profetas, Ele continua a nos falar hoje por meio do Filho. Não fique indiferente não, amado irmão. Não fique diferente não. Deixa Deus falar com você. Ouça. Tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, e se as mães fossem Maria, e se os pais fossem José, e se a gente parecesse com Jesus de Nazaré. Vai só dedilhando, nós vamos parar por aí nessa letra. Entenda a riqueza e a profundidade dessa canção. Por que tanta intolerância? Por que tanta violência? Por que falta de gentileza? Por que cresce cada vez mais o número de pessoas insatisfeitas, depressivas, doentes? Tudo seria bem melhor, seria diferente se o Natal não fosse só uma data a ser celebrada, mas vivida no dia a dia, dia após dia, cada dia. Seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, se as mães se inspirassem cada vez mais na Virgem Maria, se os pais se inspirassem na bondade, na justiça, o justo José. Ah, gente, se eu e você parecêssemos com Jesus de Nazaré. Mas vem uma outra estrofe que diz assim: eu me angustio quando vejo que depois de 2000 anos, mais de 2000, né, 2020, que depois de 2000 anos, entre tantos desencantos, poucos vivem sua fé. Muitos falam de esperança, mas se esquecem daquele pequeno ali, se esquecem de você. Canta essa verdade também. Eu me angustio quando vejo que depois de 2000 anos, entre tantos desenganos, poucos vivem sua fé. Muitos falam de esperança, mas esquecem de você. Olhe aqui para o presépio, por favor, você que está com seus olhos fechados. Olha a cena que hoje a liturgia nos levou. Uma cena de simplicidade, de um menino que nasce pobre, ao lado da sua mãe, do seu pai adotivo, José. O menino que é adorado, que recebe os seus presentes. Uma cena que nos indica: volte o olhar para o presépio. Deus nos fala através dessa cena. Olhar para o presépio é pensar em Deus. E pensar em Deus é viver a felicidade
que não precisa de muita coisa desse mundo, mas que precisa do essencial. E o que é essencial? Esta pandemia já nos falou. O essencial é Deus, é Deus, é Deus, é Deus em nosso coração. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. E diz assim, rezando com o Padre: Senhor Deus, dai-me a graça de olhar hoje, mais uma vez, para a cena do presépio e me inspirar no teu amor para conosco. Viver a tua vida. Não precisamos de muitos apetrechos, não. Precisamos da tua graça. A tua graça, Senhor, nos faz pensar no quanto temos vivido vazios. Vivido esse grande vazio que a sociedade moderna tem nos oferecido. Eu quero pensar sempre nesta cena, o teu amor para conosco. Canta mais uma vez para finalizar. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Que esta cena do presépio nos leve a querer viver isso. O Natal, todos os dias da nossa vida. Pensar em tudo aquilo que Ele nos falou e continua a nos falar em todos os dias da nossa vida. Se você acredita que esse Deus pode transformar a nossa vida, dá uma salva de palmas. É esse Deus menino que nos visita, que nos renova, que nos enche de esperança em meio a esta pandemia. Amém? Amém.